Deixem suas Bíblias abertas em Atos capítulo 22. Atos 22. Atos capítulo 22. Deixem aberto, a gente vai trabalhar um pouco esse texto enquanto vamos ministrando a palavra de Deus, certo? O tema da mensagem hoje é desencontros e encontro. Desencontros e encontro. Livro de Atos é um livro fantástico, porque além de ser a palavra de Deus, nos traz um ministério ativo, dinâmico, através do Espírito Santo da igreja do Senhor, que foi implantada e que tomou forma corpórea visível a partir de Atos 2, e logo depois daquele sermão brilhante de Pedro, em que 3.000 almas se convertem, pessoas são batizadas e ali a igreja começa a tomar forma visível e cresce extraordinariamente. Em Atos 2, 3.000 se convertem, Atos 4 o número já chega a 5.000, sem contar mulheres e crianças. Atos 6 já é uma grande multidão e a igreja continua crescendo. E a gente chega aqui em Atos 22 e a gente vê que já aqui é outro personagem, porque no início do livro de Atos, o personagem que mais se destaca é o apóstolo Pedro. Mas a partir do capítulo 12 especificamente, entra em cena um personagem que a princípio era chamado de Saulo, mas Deus não mudou o nome dele, depois começou a ser chamado pelo seu segundo nome, que era Paulo, que todo mundo conhece. E aqui em Atos 22, esse discípulo que se tornou apóstolo dos gentios, que teve um encontro pessoal com Jesus, lá no capítulo 9 de Atos. Então aqui no capítulo 22, Paulo faz sua defesa diante de seus opressores. Paulo começa a pregar o evangelho que Jesus colocou no seu coração, na sua mente. Ele está ciente desse evangelho, ciente do que ia enfrentar, e as coisas começam a acontecer. Por um lado, a igreja começa a crescer extraordinariamente, mas por outro lado, começa a perseguição. E Paulo, que outrora perseguia a igreja, agora começa a ser perseguido e chega a um ponto das pessoas que o perseguiam, que era o chamado grupo de judaizantes, fizeram um pacto de que não iriam comer enquanto não matassem Paulo. Paulo acaba sendo preso e aqui em Atos 22 ele faz sua primeira defesa diante dos seus opressores. E nesse texto aqui de Atos 22 podemos tirar algumas lições para a nossa vida. Lições essas que nos levam a perceber que o homem, na tentativa de se chegar a Deus, pode andar por caminhos que aparentemente nos conduzem a Deus. Entretanto, na realidade, acaba nos afastando dele. Paulo era assim. Outrora, como um exímio fariseu, extremamente religioso, achava que estava se aproximando de Deus, fazendo a vontade de Deus, caminhando ao lado de Deus, mas na realidade estava caminhando em direção oposta a Deus. Enquanto ele pensava que estava se encontrando com Deus, ele estava cada vez mais se desencontrando. Até que num dia, nesse desencontro, ele encontrou realmente com Deus. Paulo acaba entendendo que sua postura no farisaísmo, embora fosse exímia de admiração por ele próprio e por muitos, estava deixando cada vez mais distante de Deus. Foi então que acabou descobrindo que enquanto exercia um zelo religioso, perseguindo o povo de Deus, acabou encontrando Deus e um encontro pessoal com Jesus. Isso acontece em Atos 9 e agora aqui em Atos 22, como depois em Atos 26, Paulo relata esse encontro na sua defesa, no seu discurso de defesa. E esse texto é importante para nós, como eu disse,
Porque muitas pessoas hoje acreditam piamente que estão servindo a Deus, acreditam que estão fazendo a vontade de Deus, mas na realidade estão cada vez mais distantes de Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa, olha, você serve a Deus? Sim, eu sou temente a Deus, né? E aí todos dizem, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram isso? Todos os caminhos levam a Deus? Isso não é verdade. Porque a Bíblia fala que só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala que eu sou um caminho. Se ele falasse um caminho, ele está usando o artigo masculino indefinido singular. Mas quando ele fala, eu sou o caminho, artigo masculino definido singular. É só um. Então, nesse texto nós podemos perceber que alguns desencontros nos levam ao encontro. Enquanto outros pensam que estão encontrando a Deus, na realidade estão se desencontrando de Deus. E eu quero chamar a atenção para vocês nessa primeira parte com a seguinte pergunta: como podemos nos afastar de Deus? Parece algo contraditório. Como podemos nos afastar de Deus? Deus não se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele. E olhando esse texto, nós podemos perceber aqui algumas posturas que nos afastam de Deus, que a princípio são posturas que as pessoas acreditam que estão se aproximando de Deus, mas que na realidade estão se afastando cada vez mais. No versículo 1 até o versículo 5, Paulo começa a sua defesa dizendo o seguinte: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para que seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então, nesses 5 versículos introdutórios do discurso de defesa de Paulo, podemos perceber algumas posturas que podem nos afastar de Deus. E essa primeira postura é se gabando da hereditariedade religiosa. Paulo tinha muito de se gabar. Ele possuía essa herança religiosa. No versículo 3 ele diz assim no começo: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. E ainda continua: fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus como qualquer um de vocês hoje. Então Paulo se gabava dessa hereditariedade religiosa. Ele recebeu dos seus pais, recebeu dos seus antepassados, recebeu da tradição judaica, do judaísmo. E nessa hereditariedade religiosa ele se gabava. A princípio, ele mesmo diz: quanto à lei, eu sou irrepreensível. Levava a sério. Então Paulo era um tipo de pessoa que hoje seria um religioso em extremo, que algumas pessoas até hoje classificariam ele como fanático. Paulo se gabava dessa hereditariedade religiosa e achava que isso estava o aproximando de Deus, mas na realidade estava cada vez mais se afastando. Além dele se gabar dessa hereditariedade religiosa, ele se gabava da instrução religiosa. Além dele ter recebido isso dos seus antepassados, essa religião que veio dos seus pais. Você já viu algumas pessoas dizer: qual é a sua religião? Eu sou, mas por quê? Porque meu pai era, porque minha avó era.
E às vezes você pergunta, mas seu avô que profissão que tinha? E você também tem a mesma? Não. Mas religião se gaba. Porque meus avós eram, porque meus pais eram. Essa hereditariedade religiosa. E somado a essa hereditariedade religiosa de Paulo, tinha também essa postura, esse orgulho de se gabar de uma instrução religiosa que ele recebeu, olha, de alto nível. Ainda no versículo 3 ele fala, olha, fui instruído rigorosamente por Gamaliel. Gamaliel era um dos rabinos mais espetaculares, mais sábios do judaísmo. Quando as pessoas tinham alguma dúvida sobre lei, quem procurava em primeiro lugar? Rabino Gamaliel. Era o top de linha. E Paulo se gabava de, além de ter essa hereditariedade religiosa, ter essa instrução religiosa. E além dessa hereditariedade, dessa instrução, Paulo somava a isso um zelo religioso maravilhoso, fantástico. Ele diz, olha, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. E tem pessoas que são extremamente zelosas pelas coisas de Deus, mas de acordo com seus padrões, porque foram ensinados assim, porque estão seguindo esse caminho, mas não pararam para pensar se realmente está no caminho certo, se realmente está levando a sério o compromisso com a palavra de Deus. Paulo era assim. Além dessa hereditariedade religiosa, além dessa instrução religiosa, além do zelo religioso, Paulo também se gabava por um ativismo religioso. Nos versículos 4 e 5 ele fala, persegui os seguidores desse caminho. Ele estava ativo, gente, ele ia atrás dos cristãos, achando que os cristãos eram uma seita. Ele chamava de caminho. Achava que os cristãos eram pessoas que estavam contra a lei de Moisés, a lei de Deus, estava contra o caminho de Deus. E ele fez isso. Se você ler capítulo 7 de Atos, quando Estevão foi morto, Paulo estava lá consentindo na sua morte, segurando as vestes dele. E depois ele recebe carta para perseguir os cristãos, no capítulo 9, ele vai com o intuito de açoitar esses cristãos, prender e levar para Jerusalém. Ele fez isso por um zelo religioso. Isso nos mostra, gente, que muitas vezes estamos nos afastando de Deus, achando que estamos no caminho de Deus. Muitas pessoas estão na igreja, vivendo um tradicionalismo, vivendo uma atividade religiosa, achando que está fazendo a vontade de Deus, quando na realidade está atrapalhando o trabalho de Deus, se afastando cada vez mais do trabalho de Deus. Haja vista, Jesus disse que no final dos tempos, um grande julgamento, muitas pessoas vão chegar, Senhor, olha, eu fiz isso em teu nome, eu fiz isso, e ele vai falar, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quantas pessoas estão aí fazendo coisas que são boas ações, exercendo ministério de piedade, de voluntariedade, de ajuda, de solidariedade, e achando que está se aproximando de Deus, mas na realidade está cada vez mais longe de Deus, estão cegos. Então são algumas maneiras de nos afastar de Deus. Mas se por um lado, nesse texto, no discurso de Paulo, ele coloca essas posturas que ele tinha, que se gabava e que cada vez mais o afastava de Deus, por outro lado ele mostra também o que é necessário, como nós podemos nos aproximar de Deus. No versículo 6 até o versículo 16, Paulo mostra isso. Ele estava se desencontrando de Deus e agora ele começa a se encontrar com Deus. E ele mostra que nós só podemos nos aproximar de Deus, primeiramente através de um encontro pessoal com Jesus. De maneira nenhuma alguém vai se aproximar de Deus se não tiver um encontro pessoal com Jesus. E Paulo, com todo esse luxo,
com todos esses atrativos e predicados que ele tinha, faltava o que era essencial para ele: ter um encontro pessoal com Jesus. E no versículo 6 e 7 ele mostra isso. Tá? Ele diz no versículo 6: por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Vocês conhecem a história. Paulo sai, com seus soldados, preparado para prender cristãos, e sai rumo a Damasco. E antes de chegar lá, ele teve um encontro pessoal com Jesus. E foi esse encontro pessoal com Jesus que mudou o rumo da vida de Paulo. Ele vai para prender cristãos, ele volta. Paulo estava cego espiritualmente, e agora o Espírito Santo abre os olhos dele espiritualmente. Mas antes o faz ficar cego fisicamente. Depois restaura a visão física de Saulo, que agora começa a ser chamado de Paulo, embora o nome dele sempre foi Saulo Paulo. E ele começa agora a enxergar também espiritualmente. Entende que tudo aquilo que ele fez no passado não era nada como ele relata em Filipenses capítulo 3. Nós só podemos nos aproximar de Deus através de um encontro pessoal com Jesus. Nesse mesmo livro de Atos, capítulo 10, a Bíblia conta a história de um homem importante chamado Cornélio. Cornélio. Um homem importante, um homem que era piedoso, que orava, jejuava e dava esmolas. Mas um certo dia o anjo apareceu para ele em visão e disse: olha, mandem chamar Pedro. E aí o Espírito Santo também começa a trabalhar com Pedro. E vocês vão perceber que Pedro sai de onde estava, vai até a casa de Cornélio, chega lá, já está a casa cheia de gente, né? E Cornélio começa a ouvir o evangelho pregado por Pedro. Que evangelho era esse? O evangelho de Deus através da pessoa de Jesus. Cornélio era bom, era religioso, praticava boas obras, mas Deus tinha mostrado para ele: falta o que é essencial, o que é mais importante: ter um encontro pessoal com Jesus. E quando Pedro prega o evangelho, Cornélio se converte, o Espírito Santo desce sobre eles, e foi algo maravilhoso. Tanto a vida de Paulo quanto a vida de Cornélio nos mostra que sem Jesus a gente não consegue chegar a Deus. Os próprios discípulos chegaram uma vez para Jesus: Senhor, mostra-nos o caminho. Quem é o Pai? E Jesus olha para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conhece. Quem vem a mim vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só podemos nos aproximar de Deus através de um encontro pessoal com Jesus. E através desse conhecimento experimental de Jesus. Não basta apenas ter um encontro pessoal com Deus, mas esse encontro pessoal com Jesus vai nos levar a ter um conhecimento experimental com Jesus. Precisamos experimentar Jesus, viver Jesus na nossa vida. O versículo 8, Paulo diz o seguinte: então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus Nazareno, a quem você persegue. Paulo precisou, além de ter esse encontro pessoal com Jesus, experimentar Jesus. Ele ouve aquela voz e ele quer saber: quem és tu, Senhor? E Jesus se apresenta para ele. E Paulo agora tem esse encontro pessoal com Jesus e passa agora a desfrutar desse conhecimento experimental de Jesus. Ele sabe quem está falando com ele. E ele agora busca cada vez mais ter esse relacionamento com Jesus. Tanto é
que quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 3, ele fala, olha, eu sou judeu da tribo de Benjamim, vai falando, mas ele fala assim, tudo isso eu reputei como esterco para conhecê-lo e a sublimidade do seu poder. E eu estou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo cada vez mais se deixou conhecer e permitiu que Jesus se revelasse a ele. Ele vai cada vez mais conhecendo Jesus de uma forma maravilhosa, de uma experiência pessoal com Jesus. Por isso que é importante, gente, nós congregarmos. Estamos vivendo esse período que as pessoas estão fora da igreja. Ah, mas eu já sou de Deus. Mas como que eu vou estreitar o meu relacionamento com Deus? Através do encontro com Ele, através de experiências diárias, periódicas com Ele. E essas experiências a gente adquire nos cultos, nas atividades da igreja, em que a gente vai recebendo porções de Deus, quando Ele usa o irmão, quando Ele usa um cântico, quando Ele usa alguma coisa da igreja para nos mostrar, e aqui a gente se sente mais à vontade para ter essa liberdade de permitir que Deus se revele cada vez a nós. Por isso que é importante a gente congregar, a gente levar a sério o tempo que a gente passa aqui na igreja buscando a Deus, nesse lugar de adoração. O autor do livro de Hebreus, em Hebreus, se não me engano, 10, 25, ele fala assim: não abandoneis as vossas congregações, como é costume de homem. E a gente precisa desse conhecimento experimental de Jesus através de momentos de comunhão, de congregar. E além desse encontro pessoal com Jesus, além desse conhecimento experimental de Jesus, Paulo nos mostra que a gente também pode se aproximar de Deus através de um serviço ministerial prestado a Jesus. Que isso, pastor? Serviço ministerial? Ah, mas isso é só para pastor, para diácono? Não, é para todos nós. Todos os crentes foram chamados para trabalhar. Quando Paulo entende que ele está diante do Filho de Deus, de Jesus, quando ele pergunta, quem és tu? E Jesus responde, automaticamente Paulo faz uma segunda pergunta, que está no versículo 10 ao versículo 16. O 9 diz, os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Olha, foi essa visão, esse encontro maravilhoso que Paulo teve com Jesus, que despertou nele essa consciência de que ele estava ali para servir a Deus, já que ele estava no passado achando que estava servindo, e agora ele pensa, olha, tudo que eu fiz foi nulo, então o que eu preciso fazer, Senhor? Muitos crentes só fazem a primeira pergunta, quem és tu? Aceita Jesus e continua lá, oh, que maravilha, que é bom, né? Por ti vou caminhar, olha, ó Senhor, enche-me de ti, olha, eu quero sentir o teu toque, olha Senhor, eu quero andar contigo, mas trabalhar para Jesus. Tem crente que evita cantar aquele hino, eu quero trabalhar para o meu Senhor, ele fala, que isso é compromisso. Mas Paulo já queria saber, Senhor, o que farei? Ele diz no versículo 10, assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão, é isso? Até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude ver. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado
e lave os seus pecados, invocando o nome dele. E vocês conhecem a história. Paulo obedece literalmente ao Senhor. E a partir dali é uma nova criatura. Então Paulo diz: Senhor, o que eu preciso fazer? Então isso nos mostra que a gente se aproxima mais de Deus quando nós estamos exercendo um serviço ministerial prestado a Jesus. Se por um lado nós nos afastamos de Deus, nos gabando da nossa religiosidade hereditária, da nossa instrução religiosa, do nosso zelo religioso, do nosso ativismo religioso, por outro lado nos aproximamos cada vez mais de Deus. Primeiro, através do encontro pessoal com Jesus. Sem esse encontro pessoal a gente não consegue chegar perto dele. Depois, através do conhecimento experimental de Jesus. E, em terceiro lugar, através de um serviço ministerial prestado a Jesus. Você está aqui, você foi chamado não para ficar sentado de braços cruzados, como eu sempre digo, porque Jesus morreu de pé e de braços abertos. Você foi chamado para trabalhar para o Senhor, para levar o Evangelho às vidas que não o conhecem, para servir ao Senhor, para que no dia do acerto de contas Jesus vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado para vós. Deus nos abençoe, que a gente entenda isso, que a gente não viva mais uma vida de religiosidade, mas viva realmente uma vida de cristianismo autêntico, conhecendo Jesus, pelo encontro pessoal com Ele, conhecendo Ele e servindo a Ele no nosso ministério. Pode ser lá na porta, pode ser lavando o banheiro, pode ser falando com as crianças, pode ser orando. É ministério. Jesus nos escolheu para trabalhar. Pai bondoso, muito obrigado por essa palavra de edificação e também de alerta, de instrução e de desafio para cada um de nós. Nos ajuda a viver isso dia a dia, colocar em prática e sermos realmente pessoas que te conhecem, não apenas ativistas religiosos. Continue falando conosco através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.